Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje vamos começar uma etapa na nossa disciplina de cálculo, que é falar sobre os limites e continuidade. Então quero passar agora uma introdução teórica, que seria limites, para que a gente possa nas outras aulas começar a desenvolver exercícios de limite e continuidade. Então, para entender melhor o conceito de limite, vamos relembrar um tema estudado no ensino médio, que seria o quê? As nossas famosas PG, progressão geométrica, né? Então, para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, quando tem razão entre 0 e 1, a expressão que a gente aprendia lá no ensino médio era que Sn, ou seja, a soma desses termos, é igual a A1 dividido por 1 menos Q, sendo que A1 é o primeiro termo e o Q é justamente essa razão, certo? Coloquei um exemplo aqui na sequência para a gente poder entender melhor isso. Olha lá, determine a soma dos termos de uma PG que tem como primeiro termo valor 8 e a razão é meio, ou seja, cada próximo valor vale a metade do anterior. Então, se a gente for fazer essa sequência das PG, eu tenho aqui o primeiro termo 8, o segundo termo a metade de 8, 4, o terceiro termo a metade de 4, 2, o quarto termo a metade de 2, 1, o quinto a metade de 1 é 0,5 ou meio, o sexto é a metade de meio, 1 quarto, e assim por diante, né? O sétimo, 1 oitavo, 1 16, 1 32, 1 64, infinitamente, certo? Então, se eu for somar cada um desses termos, eu vou ter um valor que nunca vai chegar a um fim, né? Mas o que a gente quer estudar aqui agora é a importância do limite. O que é o limite, né? Quando você realmente não tem fim ou não chega em um determinado valor, mas você estima esse valor, a gente fala que ele tende a dar um determinado dado. Continuando esse mesmo exemplo, ó, quando eu começo a somar todos os termos, 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Mais 1, 15. Mais meio, 15,5. Mais 1 quarto, 15,75. Se eu continuar somando, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, eu só ia fazendo o meu número ficar cada vez maior, porém, nunca vai atingir um valor que a gente percebe como tendência. Essa somatória, ela tem a tendência de chegar a 16. Se a gente usar a fórmula que aprendeu lá no ensino médio, onde eu pego o primeiro termo 8 e divido por 1 menos a razão, que é meio, eu vou ter 8 dividido por 1 menos meio, meio. Ou seja, 8 vezes 2, 16. Note que quando a gente utilizava essa fórmula, a gente falava que a soma de todos os termos dava 16. Só porque, na prática, esse valor 16 ele nunca vai ser atingido. Por que ele nunca vai ser atingido? Vocês perceberam que sempre o próximo valor é metade do anterior e automaticamente metade do que falta. Vamos voltar aqui, ó. Primeiro termo que eu tinha era 8. Para chegar ao famoso 16, que é a soma de todos os termos, falta 8 ainda, né? Mas em vez de eu somar 8 e acabar com o exercício, eu somei só 4, metade do 8. Agora eu tenho 12. Para chegar no 16, faltava eu somar mais 4, né? Mas em vez de eu somar 4, eu somo o quê? Mais 2, ou seja, mais metade do que faltava. E aí foi para 14. Qual que é o próximo somatório? A gente soma 1, mas o ideal era somar 2 para zerar. Mas não, a gente soma só mais a metade do anterior, então foi para 15. Falta 1 para completar o 16, mas em vez de eu somar 1, eu somo metade do 1. Aí eu tenho 15,5 agora. Falta meio para chegar no 16. Mas em vez de eu somar meio, eu somo 1 quarto, que é 0,25. É metade do que falta. Então, se seguir essa regra, eu sempre vou somar mais a metade do que falta eternamente. Ou seja, nunca vai chegar no resultado final.
Mas o que interessa para a gente é justamente essa tendência. E isso é o princípio inicial para se entender limite. Quando a gente fala em limite, a gente fala em algo inalcançável. Então, eu preciso colocar isso na cabeça. Para concluir aqui primeiro, né? Percebe-se que por mais que a soma dos termos tende a um valor de, tá errado aqui, ó, de 16, esse valor nunca será atingido. Logo, essa soma tende a ter um limite de 16, limite esse que nunca será atingido, que eu estava comentando aqui. Então, vamos fazer alguns exemplos de analogias do nosso dia a dia. Vamos supor que você está na academia. E aí você coloca lá, fala que seu limite de peso para fazer, sei lá, bíceps é 20 quilos. Esse é o seu limite. No dia que você atingiu 20 quilos, você realmente pegou lá e agora você consegue levantar os 20 quilos, o que aconteceu? Você não atingiu o seu limite, você só descobriu que 20 não era o seu limite. Está entendendo o termo que seria o termo limite? Quer dizer o quê? Se hoje eu consigo pegar os 20 quilos, quer dizer que meu limite não era 20, talvez meu limite seja 25. E aí, se daqui a um tempo eu conseguir pegar os 25, esse não é o meu limite. Então, meu limite deve ser mais, porque o limite nunca é alcançado. Então, se você colocar isso na cabeça para as nossas aulas de cálculo, vocês vão conseguir entender bem limite. Limite, então, é um dado que nunca será alcançado. Certo? Aqui a gente tem uma régua de informações numéricas para a gente poder discutir um pouco essa questão também para entender melhor limite. Normalmente a gente é acostumado a definir os números como positivos do lado direito e negativos do lado esquerdo. Não é isso? Além do zero. Só que para a gente entender um pouco melhor a questão dos limites, vamos pensar não só em números positivos e negativos, mas também na escala desses números. Se esse número é muito grande ou se esse número é muito pequeno, para que a gente possa entender melhor o que eu quero passar na sequência. Então aqui eu criei uma escala aqui para ficar mais fácil de explicar, onde temos aqui o zero, do lado direito os valores positivos, do lado direito os valores negativos, e aqui eu fiz uma seleção aqui, onde os dados que estão nessa área em vermelho são dados bem pequenininhos. Então vou contar que são números, por exemplo, 0,001, 0,01, 0,1, dados fracionários que normalmente nem chegam a 1 inteiro. Menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Enquanto que esses números que estão em azul já são números que estão lá no final da escala, números gigantes. 1.000, 100.000, 100 milhões e assim por diante. E do lado de cá, são números também bem gigantes, só que gigantes negativos. Então, teria menos 1.000, menos 100.000, menos 100 milhões e assim por diante. Números bem grandes, porém negativos. O que eu quero que vocês entendam? Aqui eu coloquei para mostrar o seguinte. Quando você divide um número que é considerado como constante por um número que é considerado gigante, o que normalmente a gente tem de resposta? Um número que é bem pequenininho, que a gente está chamando aqui de miúdo. Um número que está chamando de miúdo. Para e pensa aí. Se eu pego R$1 e divido para 1.000 pessoas, quanto vai ficar para cada um? Um valor muito pequenininho, não é? E se eu fizer o contrário? Se eu dividir uma constante por um número muito miudinho,
eu vou ter encontrado um número gigante, porque é o inverso. Olha o que eu tinha aqui, ó, 1 sobre 1000 dá 0,001. Tem aquela questão de multiplicar inverso, né? 1 é igual, o 0,01, o 0,01 poderia vir aqui para baixo, enquanto que o 1000 poderia subir aqui para cima. Né? Então, quando divide aí, pode usar uma calculadora para testar, um número constante para um número muito miudinho, eu vou encontrar um número bem gigante. Então, eu preciso conhecer esses princípios iniciais para que a gente possa depois analisar limites quando os dados tendem ao infinito. Por exemplo, se eu tiver um gráfico assim, ó, um gráfico exponencial, e esse gráfico faz isso aqui, ó. E temos o nosso eixo x e temos o nosso eixo y. Ó, por exemplo, quando o x vale 1, vamos supor que o y vale 10. Só que quando o x vale 2, o y já cai para 4. Quando o x vale 3, o y já cai para 1. Quando o x vale 4, o y já cai para 0,1. Quando vai para 5, esse aqui já tende a ser 0,001. O que a gente está percebendo aqui nesse gráfico? Que quanto maior o valor do meu x, ó, quando o meu x tende a ser um número muito grandão, muito gigante, o meu y vai dar como resposta um número bem pertinho de zero. Não é isso que está acontecendo em um gráfico exponencial? Olha lá, à medida que eu vou aumentando minha curva ao infinito aqui, ó, meu x vai só aumentando, a hora vai chegar a ser um valor muito gigante, porém, a curva vai cada vez mais querendo encostar no eixo, ou seja, cada vez mais o y vai diminuindo a ponto de dar zero. O y já 10, caiu para 4, caiu para 1, caiu para 0,1, caiu para 0,001 e vai só diminuindo. E ao contrário, se eu fizer uma análise ao contrário aqui, ó, quando o x vai ficando menor, quando o x é a metade, o y agora já dá, por exemplo, 15. Quando o x é a metade de meio, 0,05, o y já dá 30. O que está acontecendo? Quando o x vai tendendo a ser zero, cada vez mais pertinho de zero, o y cada vez mais vai ficar gigante. Então, quanto mais perto de zero for o meu x, mais alto o meu gráfico vai chegar e vai ficar gigante o y. Então, eu tenho que entender esses conceitos para poder trabalhar com limite. E quando a gente trabalhar com um dado numérico e não um dado através de gráfico, como esse que eu mostrei aqui agora, que é só interpretativo, então, quando eu estiver trabalhando com um número, por exemplo, se eu tiver com a expressão aqui, a exponencial 1 sobre x, que representa aquele gráfico que eu acabei de apagar. E aí, se eu falar para vocês, quando o x tende a ser um número muito, mas muito, muito grande, o y vai dar que resposta? Olha lá, se eu substituir na fórmula, y é igual a 1 sobre um número muito grande, 9.999.999. Se eu dividir isso aí, vai dar 0,000000001, mais ou menos, né? Nem sei quantos zeros aqui se deu certinho, mas tá vendo que o número vai dar muito miudinho? O que seria isso? Esse número está quase igual a zero. Não é exatamente zero, mas ele tende a ser zero. Então, mesmo sem o gráfico para poder verificar isso, note que a gente conseguiu identificar através da equação. Um outro exemplo. Agora, se o x tender a dar zero, olha o que acontece. Y é igual a 1 sobre... Se eu dividir 1 sobre exatamente zero, vai dar erro. Não existe um número dividido por zero. Por isso que a gente fala em limite, em tendência. Ele tende a ficar perto de zero, mas ele não é exatamente zero. Por isso que significa o nosso limite, né? Ele nunca vai atingir o zero, mas vai ficar bem perto. Então, quando eu falo que um x tende a zero, é como se eu falasse que esse número está chegando a algo parecido com isso aqui, ó, como exemplo. Aí. Não é exatamente zero. E aí, se eu dividir 1 por um valor assim, o que vai acontecer? 1 dividido por um valor tão pequenininho desse aí, ó, vai dar alguns milhões, bilhões de respostas. Ou seja,
Quando o x tende a ser um número bem pertinho de zero, o y tende a dar um valor tão grande que a gente fala que tende ao limite. Então, quando o x tende a zero, o y tende ao limite, que é o que a gente tinha verificado com aquele gráfico que eu criei agora há pouco, que era um exemplo de um gráfico de uma expressão exponencial. Então, é importante entender essa questão de números pequenos, números miúdos, bem próximos de zero, independente se é positivo ou negativo. E números gigantes, positivos e negativos, a gente consegue compreender melhor para poder encontrar cálculos de limite, de tendência de respostas, certo? Então, coloquem na cabeça que limite é isso. Limite é a tendência de resposta, não é exatamente a resposta, é uma tendência. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente finalizar essa ideia. Ó, se eu tenho uma fração A dividido por B, se o B for uma constante, ou seja, o denominador for uma constante, aqui deu um exemplo de 2. Pronto, uma constante qualquer, podia ser 2, 3, 5, 10, qualquer valor, uma constante. E em cima o número for muito, mas muito grande, o que acontece? Eu dividi aqui, ó, um quinqualhão de dólares dividido para duas pessoas. Vão ser duas pessoas muito ricas ainda, né? Ou seja, o resultado ainda é muito grande. Eu dividi um valor infinito, um valor gigantesco, por 2, por 3, por 5, por uma constante, ainda vai dar um número gigantesco. Pode ser menor um pouco? Pode. Eu prefiro ter 2 quinqualhões do que só um. Mas mesmo assim é um valor bem grande. É um valor que você pode falar que tende ao infinito. Certo? Agora, se for o contrário, eu tenho um valor tão pequenininho, mas tão pequenininho, tão próximo de zero, muito miúdo, e dividir por 2. O que está acontecendo? Eu tenho quase nada. Ainda vou dividir para duas pessoas, eu vou continuar tendo quase nada. Então, meu resultado continua sendo um número miúdo. Então, se eu estou dividindo um número próximo de zero por uma quantidade constante, a minha resposta continua dando algo próximo de zero, né? Que é basicamente a nossa conta, né? Eu tenho praticamente dinheiro nenhum e vou dividir para 2, 3, 5 pessoas, continuamos com dinheiro nenhum, né? Resultado bem miúdo. Eu gosto de dar exemplo com dinheiro que todo mundo entende. É até engraçado porque todo mundo fala que não usa matemática para nada, aí você chega no mercado, a pessoa sabe te dar um troco perfeitamente bem, usando técnicas que normalmente não se aprende no colégio. Eu fico muito perplexo com essa situação. Por exemplo, você dá uma nota de 100 para comprar uma compra de R$ 77 e a pessoa te devolve 23 de troco. Ou seja, ela subtraiu 100 menos 77 na cabeça, só que de uma forma diferente, que é a forma que deveria aprender no colégio. Que é, em vez de pegar 100 menos 77, é você pegar 77 mais R$3 mais 20, aí completou o 100. Que é a técnica que se usa para dar um troco no mercado. Quando você paga com a nota de 100, o que normalmente o caixa faz? Ele pega o valor da sua compra, 77, aí ele pega mais 3, coloca na cabeça que deu 80, mais 20, deu 100. Então ele sabe que a diferença entre 100 e 77 é 23. Porém, o jeito que a gente aprende no colégio é escrever isso aqui, cortar, vir o 10 para cá, cortar, dá 3 e 2. Olha a dificuldade. Por isso que normalmente o pessoal não faz conta de cabeça, usa calculadora. Então, eu gosto de dar exemplos, principalmente com dinheiro, porque o pessoal faz contas até complexas com dinheiro e nem percebem que aquilo era o que devia ser estudado. Então, continuando aqui, e uma outra situação, onde o A é constante, o A é o numerador e o B que vai oscilar, que é o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Eu tenho um valor 1, 2, 5, 10, um valor constante qualquer, 2. E divido por um número muito gigante, eu tenho R$2. E vou dividir aqui para quantas pessoas? 100 bilhões de pessoas. E aí, você acha que vai dar muito dinheiro para cada um? Obviamente que não, né? 2 dividido para 10 bilhões vai dar um valor tão pequeno, mas tão pequeno,
que vai ser praticamente insignificante. Ou seja, eu poderia falar que essa divisão tende a zero, por ser tão pequena assim, certo? Tende a zero. Isso ao contrário, eu pegar 2 e dividir por um número muito, mas muito miudinho. Então a resposta novamente vai dar gigantesca, né? Porque é o inverso desse outro aqui, ó. Se 2 dividido por esse valor dá um valor pequenininho desse aqui, se agora eu pego ele e passo para o denominador, a resposta final vai dar esse número gigantesco. Então, dividir 2 por um valor muito próximo de zero vai me dar um valor muito grande, ou seja, dividir uma constante por quase zero é praticamente um número infinito. Então, entendendo esses conceitos, vocês vão se dar bem em limite. Então, olha lá. Para ser considerado um limite existente, é necessário que haja uma concordância entre os limites laterais, ou seja, pela direita e pela esquerda. Temos um exemplo aqui para a gente entender a existência ou não de limite. Vamos lá. Aqui eu tenho uma curva, alguns fragmentos de uma curva, e vamos tentar encontrar aqui, lembrando que aqui temos um eixo x e aqui o nosso eixo y, né, ou f de x. Né? Quero que vocês me falem o seguinte, quanto que é f de 4, quanto que é f de 8, quanto é f de 12 e quanto é f de 16? Olha lá, o que é o f de 4? Né? Quanto vale o y quando o x vale 4? Então, quando o x vale 4, olha, se eu subir aqui, encontrei uma bolinha, levo aqui, e encontrei o y valendo quanto? 3. Então, quando o x é 4, o y é 3. Né? Então, o f de 4 é 3. Agora, o próximo, eu quero o f de 8. Ó. Quando o x é 8, quanto vai dar o y? Eu vou subir aqui, tem uma bolinha branca aqui e tem uma bolinha preenchida aqui. Ó. O que manda para encontrar uma função, não é limite, né? Uma função é a bolinha preenchida. A gente estudou isso lá em domínio. Então, se eu levo aqui, qual o valor do meu y? 5. Então, igual a 5. Próximo, f de 12. Então, aqui, quando o x vale 12, o y vai valer quanto? Ó, a bolinha preenchida. Vou levar aqui, o y é 1. Então, o y é igual a 1. E, por fim, quando o x vale 16, vou subir aqui, tem uma bolinha branca, subir uma bolinha preenchida aqui, ó. Então, o y vai me dar um valor de 3. Então, o y é 3 na nossa resposta. Ótimo, temos as funções. Agora eu tenho que começar a estudar os limites. Então, vamos tentar entender que os limites existem em duas situações. Tem o limite do nosso f de 4. Quando... Vou colocar f de x, né? Limite de f de x. Quando o x tende a dar 4, vindo pelo lado de baixo, lado negativo, lado da esquerda. E ainda tem a situação de analisar o limite de f de x quando x tende a 4, vindo do lado da direita, o lado positivo. Então, o que significa esse 4 menos esse 4 mais? Significa isso, não é menos 4 e mais 4. É o 4 positivo e o 4 positivo, só que esse aqui, são números que vêm do lado negativo, ou seja, 3,7, 3,8, 3,9, 3,95, 3,99, 3,9999. Ele veio do lado negativo do 4,
tendendo a dar um valor bem perto de 4, porém não conta o próprio 4. Ele é limite, é tendência, eu não encosto no 4, eu vou aproximar do 4. Então, um dos números mais perto de 4 que vem do lado negativo seria 3,99999, mais um monte de 9. Não é? Agora, e quando é o 4 vindo do lado positivo? Então, agora ele vem da direita para a esquerda. Vem aqui, ó. Ele vem 5, 4,5, 4,3, 4,2, 4,1, 4,01. Vai sempre tentando se aproximar do 4, mas vindo do lado positivo. Então, poderia dar um exemplo aqui, ficar o dia inteiro escrevendo zeros, né? Que não tem a quantidade exata, mas só para ficar claro e entender, ele é um valor que vem chegando perto do 4, mas ele veio do lado positivo, do lado maior, ok? Então, existe diferença entre essas duas situações. Então, quando eu quero saber o limite de f de x, quando x tende, quando x tende a ser, essa setinha significa tende. Quando x tende, nunca é igual, ele tende. Quando x tende a dar um 4, só que vindo do lado menor, quanto que seria a resposta? O que você vai fazer? Você vai caminhar aqui no seu gráfico com o intuito de chegar cada vez mais perto do 4. O 4 está aqui, Então, cada vez que eu vou andando aqui, vai dando 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 3,9999 e parei aqui, bem quase encostando. Quase encostando. Se eu for levar aqui assim, quanto que está dando 6? Quanto está dando o y? Não é praticamente 3? Eu não consigo nem diferenciar. Vai dar o quê? 3,0000000 para sempre ali. Então, eu não preciso colocar uma vírgula, né? A resposta também é uma tendência. Então, quando x tende ao 4 pelo lado negativo, a resposta é 3. E se eu vier do outro lado? Vamos pensar vindo do outro lado, que é o lado do positivo. Se eu venho aqui 5, 4,5, 4,3, 4,2, 4,1, 4,00001, parei aqui. Se eu levar isso aqui de novo, a resposta ainda caiu no 3. É bem pertinho do 3. Não é exatamente o 3, mas a resposta é essa, né? Não precisa colocar com vírgula. Então, eu cheguei à conclusão que, independente se eu venho do lado da direita ou do lado da esquerda, a resposta foi a mesma. Ok. Vamos ver se o próximo segue a mesma regra? Eu quero saber se o limite do x tendendo a 8 agora, vindo pelo lado negativo, quanto que é? E eu quero saber o limite de x tendendo a 8 vindo do lado positivo, quanto que vai dar. Certo? Quero saber as duas respostas. Então, vamos testar de novo aqui no gráfico. Agora é o 8 que é o que manda. No 8 aqui, o que vai acontecer? Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto, não vai atrapalhar a gente. Quando eu vou aproximando do 8, vindo do lado negativo, ou seja, o 8 menos é quando vem do lado do 7, aí vira 7,5, vira 7,9, vira 7,999 e assim vai. Então, eu vou vindo lá de cá, 7, 7,5, 7,8, 9, 7,90 e alguns quebrados. Então, parei aqui quase no 8. Se eu levar aqui, o y deu 5. Então, a resposta é 5. Agora, vamos ver o outro lado, esse aqui, quando ele tende ao 8 positivo. Então, o 8 positivo, agora ele vem o 9, 8,5, 8,3, 8,1, 8,01, 8,001. Então, ele está vindo do lado dos positivos. Então, vamos vir do lado dos positivos. Olha lá onde está o 8. Então, vem aqui 9, 8,5, 8,4, 3, 2, 8,1. Parei aqui. 8,01, por exemplo. Aí, se eu levar aqui agora,
A resposta deu 2. Então, agora, deu 2 de resposta. E aí a gente percebe que há uma diferença no limite quando vem do lado esquerdo e quando vem do lado direito. E é fácil você perceber isso no gráfico, porque, olha aqui os desenhos. Esse está vindo de um lado, esse está vindo do outro. O que aconteceu aqui entre eles? Ó? Tem uma quebra aqui. Ó. Tem uma quebra. O desenho não tem continuidade, que é algo que vai discutir daqui a pouco. Então, como teve uma quebra entre um e outro, o limite de um lado e o limite do outro são exatamente diferentes. Vamos testar mais uma situação. Ó. Vou diminuir isso aqui também. O 8 já foi feito. Agora vamos ver o limite tendendo a 12. Então, o limite que tendendo a 12 vai ser o quê? Eu tenho a função, por enquanto. Agora eu quero saber o limite do x tendendo a 12 vindo do lado negativo de f de x. E eu quero saber o limite do x tendendo a 12 vindo do lado positivo de f de x. Então, vamos fazer isso. Ó. O 12 está ali, ó. 12 nosso é aqui. Né? 12 é nesse ponto. Aqui. E a gente vai vir do lado negativo, ou seja, 11, 11,5, 11,8, 11,9, 11,95. Pronto. Se eu levar lá, ó. Se eu levar lá, minha resposta deu 3. Então, minha resposta ali é 3. E quando vem do lado positivo, ó, 13, 12,5, 12,4, 3, 2, 1, 12,001. Aqui. Tá vendo que tá indo pro mesmo lugar, ó? Ó, mesmo lugar aqui, ó. Vai dar o 3, do mesmo jeito. Então, a resposta também deu 3. Nesse caso, pode perceber que o valor do limite para um lado e para o outro deu igualzinho. Por que deu igual? Dá para perceber olhando para o desenho. Nosso desenho não está quebrado, ele tem um buraco. A gente vai discutir isso agora, do buraco. Mas ele não está quebrado. Ó. Quando ele vem de cá ou vem de lá, ele chega no mesmo lugar. Então, os limites à esquerda e à direita são iguais. Vamos finalizar com o limite do x tendendo a 16, vindo do lado negativo, e o limite do x tendendo a 16, vindo do lado positivo. Vamos ver quanto dá as respostas. Vindo do lado negativo, vem aqui, ó, 15, 15,5, 15,8, 9, 15,999. Chegou aqui, ó. Chegou aí, se eu for levar aqui, ó, o y dá 4. O y deu 4. Então, a resposta é 4. E na outra situação, ó, se eu vier do lado positivo, ó, 16,5, 16,4, 3, 2, 1, 16,001. Tá aí, ó. Se eu levar aqui, a resposta foi 1. Tá vendo que eu tenho diferença entre os dois limites? Porque tá quebrado aqui, ó. Os dois não tendem ao mesmo lugar. Cada um segue um caminho alternativo, um caminho diferente. Então, pelo desenho, dá para entender bem essa ideia. Isso é o limite. Tá vendo que existe uma diferença em alguns casos entre o limite e a função? Olha no primeiro caso, ó. A função deu 3. O limite de um lado deu 3, o limite de outro deu 3. Esse tudo é igual. Por que tudo é igual? Porque quando você vem de um lado ou vem de um outro, eles se encontram no mesmo local e esse local é preenchido. Então, tanto a função do 4 vai dar o mesmo valor como o limite do x tendendo ao 4 do lado negativo e o limite do x tendendo ao 4 pelo lado positivo. Então, tudo é igual nesse ponto. Tanto a função quanto os limites que a gente chama de limites laterais. Agora, nesse caso aqui, já é diferente, olha lá. Ó. Eu tenho 5, 5, então a função e o limite vindo do lado negativo é igual e o do lado positivo é diferente. Por quê? Olha lá. Ele tende a 5, o 5 é a resposta da função mesmo.
É a resposta da função mesmo, mas o limite vindo do lado direito, ele deu uma outra resposta que é diferente do 5. Então, houve uma quebra. O próximo, todos os 3 dados... Ah, não, os 3 não, né? Eu tenho a função igual a 1 e os limites iguais. O que quer dizer isso? Que é esse ponto aqui, ó. Os limites vêm para o mesmo ponto, né? Mesmo ponto. Porém, esse ponto é branco, né? Não tem o resultado da função igual aquele primeiro caso. A função não é o próprio valor, a função deu um valor diferente aqui embaixo, ó. A função é diferente do limite. E nesse último, tudo é diferente, ó. O resultado do limite vindo do lado negativo é 1, o resultado do limite vindo do lado positivo é outro, e a função é outro. Então, temos 3 respostas diferentes uma da outra. Olha lá, 3, 4 e 1. Então, o primeiro passo que eu queria que vocês entendessem era isso, ó. Esses resultados que a gente acabou de discutir, e aí a existência ou não de limite. Para ser considerado a existência de um limite, tem que seguir uma regra bem simples. O limite do x tendendo a um determinado valor vindo do lado positivo tem que ser igual ao limite desse mesmo valor vindo do lado negativo. Ou seja, se eu olhando para um lado, olhando para o outro, esses dados têm que ser iguais. Aí sim existe limite. Se esses dados são diferentes, não existe limite. Se eles são iguais de novo, existe limite. Se eles voltam a ser diferentes, não existe limite. E aí você pode perceber que o limite, a existência ou não dele, depende só dessa regra. Só dessa regra. Tá vendo que aqui a função é igual os limites e aqui a função é diferente dos limites. Isso pouco me importa para falar se existe ou não limite. Isso vai importar no nosso próximo conceito, que é continuidade. Então, a priori, pensando só em limite, o limite existe a partir do momento que ele não tem quebra, no máximo buraco. Olha lá, ó. Aqui não quebrou, então tem limite. Aqui quebrou, então não existe limite. Aqui não quebrou, então tem limite. E aqui quebrou, não existe limite. Aí você pode só questionar essa diferença entre esses dois. Esse tem uma bolinha cheia e esse um buraco. O buraco não inviabiliza o limite. Ele simplesmente inviabiliza o conceito de continuidade, porque essa curva não é contínua, ela tem um buraco, ela para no buraco, certo? Para entender e finalizar essa ideia, vamos falar um pouquinho da continuidade lá. Qual que é a regra da continuidade? Além de existir o limite, que é o que a gente acabou de discutir, para existir um limite, o que é que tem que acontecer? Os limites laterais têm que ser iguais, né? O x tendendo a negativo tem que ser igual o x tendendo a positivo, os limites, né? Isso já prova que existe limite. Então, a partir do momento que existe um limite, a continuidade precisa ser verificada comparando ela com a função. Se existe função e existe limite e no final os dois são iguais, é contínuo. Se os dois são diferentes, não é contínuo. Que é o que eu expliquei agora há pouco aqui, ó. Olha o exemplo nosso. Se a função é igual ao limite... Se a função é igual ao limite, como foi o caso aqui, ó, o limite é 3 e a função é 3, então tem continuidade. Você percebe que a curva é contínua. Agora, nesse outro caso, que existe limite, porém o f de 12 ele deu diferente do limite de 12. Olha lá, o f de 12 é 1 e o limite de 12 é 3. São diferentes, então não tem continuidade.
Olha lá, tem um buraco no lugar. Então, uma regrinha bem simples para você verificar se tem continuidade. Para ter continuidade, se tiver um gráfico, você tem que começar a caminhar no seu gráfico e em nenhum momento você pode tirar o lápis do gráfico e nem retornar a nenhum ponto. Ó, se você passar direto aqui, ó, sem tirar o lápis do caderno, é contínuo. Agora, se você chegou aqui, ó, e parou, teve que pular e começar de novo, não é contínuo. E automaticamente nem limite tem, né? Porque tem uma quebra. Tem uma quebra. Agora, nesse caso aqui, ó, eu venho com o lápis passando, cheguei aqui, eu parei, tive que pular o lápis e começar de novo. Então, quebrei a continuidade. Então, não tem continuidade. Tem um buraco aqui que atrapalha a minha continuidade. E aqui no fim, a minha continuidade também vai parar, porque tem uma quebra. Começar de novo ali, ó. Então, tem uma quebra. Não tem continuidade. Certo? Tá claro a questão de continuidade? Para a gente concluir, tem, eu acho que um exemplo lá. Se não me engano, acho que até o mesmo exemplo. Olha lá, ó. Aí existem duas classificações de descontinuidade, ou seja, quando não é contínuo, a gente chama de descontínuo, né? Então, as duas situações, duas classificações é descontinuidade essencial, ou seja, quando tem uma quebra. Então, aqueles exemplos que eu coloquei a quebra é o que a gente chama de descontinuidade essencial, ou seja, nem limite tem, porque quebrou. Já a descontinuidade removível é quando tem limite sim, o limite existe, porém tem um buraco lá no lugar. Que é aquele caso lá que tem limite, mas que não é igual à função, e aí teve aquele buraquinho lá. Então, o buraco quer dizer que é uma descontinuidade removível. E por que o nome removível? Justamente porque é isso que a gente vai fazer, para isso que serve o limite, para a gente remover essa descontinuidade e encontrar uma possível resposta para o nosso limite. Então, é possível fazer isso. Se eu tenho uma função que dá um erro quando eu substituo x por um determinado valor, tem como eu fazer uma manipulação matemática para que deixe de dar erro e no lugar do erro me dê a resposta do limite. Ou seja, eu vou remover o erro. E isso vai ficar para nossos exercícios já de cálculo, né? Hoje é só a parte teórica. Então, olha lá, no nosso exercício do gráfico acima, resumindo então, olha lá, ó, esse ponto teve limite e ainda é contínuo. Esse ponto não teve limite, automaticamente, só de não ter limite, porque houve uma quebra, porque os dados são diferentes antes e depois, ele é descontínuo essencial. Esse ponto já tem limite, sim, porque os limites laterais são iguais, só que a função é diferente, então ele tem limite, porém é descontínuo por causa do buraco que criou aqui e não por quebra. Então é uma descontinuidade removível. Essa dá para a gente trabalhar nas aulas de limite. Okay? Eu vou calcular esses limites descontínuos de forma removível. E esse último aqui, ó, não existe limite porque houve uma quebra. Então automaticamente não tem limite e a quebra configura como uma descontinuidade essencial. Certo? Então, com isso a gente conclui a nossa explicação teórica de limite. E aí, na próxima aula, vamos resolver alguns desses exercícios, certo? Para entender melhor limite, então os primeiros exercícios são análises de gráfico, para ficar bem claro, né, o conceito de limite. E depois vamos começar com exercícios que utilizam de funções, né? Calcular essas funções e encontrar os seus limites. Beleza? Então, até a nossa próxima aula.